Sejam todos bem-vindos. Mais uma live da Semana da Mulher, a Semana da Sexualidade, a Semana da Saúde da Mulher. Ai, mais uma. De manhã já foi. Espero que você tenha assistido, espero que você faça seus comentários, deixe lá no direct ou no WhatsApp, se você já tiver acesso ao meu zap. Você pode também deixar o seu comentário, eu fico muito feliz. Quero agradecer mais uma vez hoje, mais um pouco, né? Sempre agradecendo vocês. Foi uma alegria. Já recebi um feedback muito bacana também agora à tarde sobre os exames de rotina, né? Então, é isso. É esse o propósito, é esse o papel. Trazer mais conhecimento, mais informação para as pessoas. A gente poder cada vez mais, através desse propósito, dessa meta, de alcançar cada vez mais mulheres para que todas possam entender a função, né? Para que todas possam cada vez mais melhorar, né, o seu desempenho, melhorar todas as suas atividades, melhorar a sua saúde, né? Não só a saúde íntima, mas toda a saúde. E hoje, mais um dia, um convidado super especial, né? Já é a segunda vez que vai estar com a gente. Fico muito feliz e agradecida pela oportunidade de estar com ele novamente. E mais um tema, né? Mais um tema, não digo difícil, mas um tema um pouquinho polêmico, eu acho, talvez. Muito, muito bom estar com o Gilmar Bueno hoje. Mas antes disso, antes de convidá-lo, quero agradecer, viu? Obrigada a todos vocês que estão curtindo, vendo os vídeos. Eu fico muito feliz, de verdade, porque essa é a proposta. É trazer cada vez mais conhecimento para todos, né? Sendo mulheres ou homens, os maridos levarem para suas esposas aí, para as ficantes, para as namoradas, para as noivas, para todo mundo, tá bom? Vou convidar o meu amigo aqui. Peraí, deixa eu ver como é que é o babado. Que vocês sabem, né? Eu e a tecnologia, a gente é sensacional, né? Deixa eu ver. Ah, foi. Foi convidado. Agora vamos aguardar para ele aceitar lá. Vamos lá. Oh, acho que foi. Foi. Olá, Gilmar. Boa noite. Boa noite, Gil. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito feliz Vai de mais enquadrar. uma vez a gente se encontrar aqui, né? Com mais um tema aí para a mulherada. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Eu que agradeço, Gil. Né, esse tema realmente é um tema desafio, assim. Eu lido com ele diariamente na farmácia, né? Então, realmente são muitas as dúvidas mesmo. O conteúdo é imenso, né? E Uhum. da última live, né? Eu simplesmente, na última live, eu só anotei, né, os nomes dos suplementos. Eu falei, não, eu vou discorrendo à medida em que o pessoal vai perguntando, que a gente vai interagindo tudo. E acabou que foi 1h40, né? E assim, eu deixei de falar muita coisa, né? Porque realmente o tema é bastante abrangente. Anticoncepcionais é infinitamente maior. Então, ó, eu montei hoje até um escopinho, assim, né? Geralmente eu não gosto de Ah, legal. escrever, né, pessoal? Geralmente eu não gosto de escrever mesmo. Então, eu estudo, leio tudo e tal, e tento ir armazenando tudo na cabeça, né? E escrevo Uhum. assim, estou estudando, fazendo algum esquema para mim entender, mas na hora de explicar, discorrer, eu não gosto muito de ler nem nada, mas eu precisei montar um cronograma aqui para poder seguir, para conseguir passar pelo menos o básico das informações de cada parte dos anticoncepcionais, né? Claro, não todos, porque são muitas as situações, inclusive cirurgias, laqueaduras, essas coisas, né? Mas pelo menos aquilo que está no nosso dia a dia aí. Espero que eu consiga passar Uhum. tudo, né? E não tempo tão Vai elástico sim. quanto da última vez, né? Vai sim, não, e tá tranquilo. E se precisar, a gente faz outra e vai fazendo. Até porque ficou dois pedidos de duas seguidoras em relação à suplementação para mulheres depois, acho que dos 50 ou 60, alguma coisa assim que a gente tinha comentado, né? Então depois a Fechado. gente organizar a agenda de novo para falar dessa suplementação, porque eu acho que a galera ainda quer saber um pouco mais e eu também. Apesar de ter começado a suplementar e depois parei, e agora tem que voltar. Aí eu vejo você e falo, putz, tem que suplementar de novo. Não, Mas muito legal, muito bom. não, é muito legal. Hoje mesmo, quando eu estava
compilando algumas coisas, né? Fazendo o finalzinho, eu fiquei pensando, eu falei, pô, seria legal fazer uma sequência, né? De aulas, né? Não precisaria ser de uma hora, mas um tempo de minutos, talvez, sei lá, 30 minutos, mas de cada um, onde poderia entrar, por exemplo, nos detalhes, assim como, por exemplo, dos suplementos, né? Que nem eu peguei ali 8 suplementos e passei rapidamente ali e tal, mas por exemplo, uma quantidade menor, ou, por exemplo, suponhamos, a exemplo de anticoncepcionais orais. Aí, por exemplo, citar alguns anticoncepcionais, como deve ser utilizado, se a pessoa esqueceu, como que eu vou fazer e tal, não sei o quê. Com uma riqueza de detalhes, mas, por exemplo, sequenciais, né? Então, por exemplo, hoje injetáveis, amanhã anticoncepcionais orais, depois de amanhã adesivo, depois de os seus mitos e lendas, coisas desse tipo, né? Porque realmente fazendo Nossa, assim acaba ficando muito abrangente, né? E aí acaba faltando muita coisa. Às vezes o pessoal tem dúvida e acaba dando para responder também. não, perfeito. A ideia já agarrei já. Vamos tentar fazer alguma coisa assim. E até porque é exatamente isso que você falou, por exemplo, a questão do DIU, e eu vejo, né, algumas, ah, não, é bom, outras falam que não, ah, mas tem hormônio, ah, mas não tem, ah, faz mal, não faz. Então, exatamente, eu acho que a maior dúvida em relação a anticoncepcionais é os prós e o contra de cada um, porque existe, né? Não Sim, tem. Na verdade, só tem uma que eu acho que não tem muito, mas isso é uma opinião, não é uma pessoa que entende muito a respeito, mas acredito que, por exemplo, para mim, o único contraceptivo que é o menos pior, eu vou pôr entre aspas, é o preservativo. Os demais eu vejo como um certo preconceito, eu acho. Mas vamos iniciar o babado aqui, porque é muito conhecimento, é muita coisa. não, Primeiro, realmente muita coisa mesmo. como é que a gente pode classificar esses anticoncepcionais? Ou como é que a gente classifica isso tudo? Bom, aqui eu separei 8. Não separei todos, mas só para você ter uma ideia, né? Eu separei 8 que são assim talvez os mais conhecidos, os principais, né, os que estão aí na boca do povo e são os mais utilizados, né? Peguei até alguns exemplos assim para poder citar, né? Vou tentar aqui não falar mal de nenhuma marca, nada disso, né? Então, vou precisar me policiar para isso e tal. Não é brincadeira, gente. Eu nem é do meu perfil fazer isso, né? O que eu vou falar de forma geral, né? Se eu pudesse aconselhar, não usem anticoncepcionais, tá? Essa já é a minha posição logo de início, né? Ai, adoro. Realmente é muito prejudicial para vocês, né? Então, claro, eu entendo as muitas implicações que isso, né, traz para a vida da pessoa, né? Então, eu vou tentar, claro, não falar mal, mas vou colocar as coisas da forma mais honesta possível, né? O quanto que isso é ruim, né, para a mulher, né? Então, vamos começar, Ju? O que você acha? Bora, vamos começar. Qual que você quer? Porque hoje eu vou ter aula, então eu já tô aqui com o meu lápis, ó, minha folhinha. Lápis e Bora caneta. lá. Então, eu vou dar uma introduçãozinha, coisa rápida, né? Isso daí eu explico quase que diariamente, né, para as moças quando vêm na farmácia, muitas vezes com dúvidas, né, a respeito de quando fazer o teste de gravidez, né, quando começar a tomar um anticoncepcional, como que funciona a gravidez, o ciclo menstrual, e assim, uma coisa que me surpreende, assim, é que são raríssimas as mulheres que sabem como que funciona a questão da ovulação, a questão de tabelinha, assim, realmente eu fico muito impressionado mesmo, né, e, bom, eu não sei nem se dá para ver, né, eu tentei montar um esqueminha aqui, prometo que eu vou melhorar, gente, eu comecei nessa vida agora de fazer live, a Não, convite da Ju, né? Eu não manjo, tá bom? Então, o que eu quis colocar aqui? Não sei se dá para ver. Aqui do dia 1 ao dia 28. Do dia 1 ao dia 28, certo? Então, tá. o que, Ah, que beleza, acontece? agora eu tô vendo. Dia 1, a partir do primeiro dia da menstruação, certo, pessoal? Então, geralmente as mulheres elas sangram de 5 a 7 dias, né? Vamos pegar 5 como um padrão geral, beleza? Para ficar fácil, entendeu? Nos primeiros 5 dias. Começou o sangramento, né, da menstruação, os primeiros 5 dias. Então, esse daqui é o momento onde acontece a descamação, né? Começa o período aí de menstruação, tudo. Segue esses 5 dias. Do sexto dia até o 11º dia,
A literatura inclui o 11º, vai até o 10º, até o 11º, então basicamente eu vou colocar aqui até o 11º para ficar fácil a explicação. Esse é um período, né, que é um período de dias inférteis, por assim dizer. Por quê? Né? Se a gente pegar os 28 dias, no 14º dia, se tudo estiver funcionando perfeitamente bem, seria o dia da descida do óvulo. Então, o que acontece? Dia 14, então você volta aí. Dia 13, dia 12, dia 11. E dia 14, você coloca dia 15, 16 e 17. Então, seria 3 antes, 3 depois, dia 14. Seria aí um período em torno de 7 dias, que esse seria o período fértil da mulher. Né? Então, o que acontece? Esse aqui é o período onde, quando a mulher tem relação, a probabilidade de ela vir a engravidar é nessa hora que isso acontece. Pode acontecer do óvulo antecipado, né? Pode acontecer do óvulo atrasado. Se tiver tudo funcionando normal, essa aqui é a mecânica. 5 dias de menstruação, segue-se mais 5 a 6 dias, né, de dias não férteis, chega o período de 6 a 7 dias de período fértil, passado do 18º ao 28º dia, também são considerados os dias inférteis, né? Então, fora do período, do período fértil, né, que são esses 6 a 7 dias, é possível a mulher engravidar? É possível, mas é muito, muito difícil. Improvável. Impossível, impossível, nada é, né, gente? Tem cada história que eu vejo assim no dia a dia, o que eu ouço, o que eu leio, assim, que realmente desafia a física, desafia a fé, desafia qualquer coisa, né? Mas, não, conheci um caso pessoalmente, assim, de um amigo que inclusive estava comigo, e a namorada dele na época engravidou, e eles tiveram relação durante a menstruação, né? Então, assim, fala assim, são cada histórias que a gente vê que realmente é complicado, né? Então, basicamente, o que acontece? O período da vida do espermatozoide são ali em torno de 7 dias. Então, os 2 primeiros dias, né, a partir do momento que o homem começa a pensar numa relação sexual, né, o corpo dele começa a produzir espermatozoide, tá bom? Aí vou entrar numa coisa que é um pouco complicada, assim, que na cabeça das pessoas, assim, né, das mulheres, dos homens, tudo, é normal a pessoa achar que o espermatozoide ele é produzido naturalmente, né? Quando na verdade não é assim que funciona, né? Na verdade você precisa, de uma certa forma, estimular. Você precisa pensar numa relação sexual. Você precisa se projetar, né? Por assim dizer, você precisa querer projetar o desejo de você, pensar, visualizar alguma coisa, tudo, para que essa produção ela ocorra de fato, né? Então a partir desse momento, né? Então o homem está se preparando para uma relação sexual, tudo. Então, suponhamos que ele tenha começado a pensar, não estava pensando em nada, estava pensando no trabalho, tudo, na última semana, não teve tempo para isso. Não viu ninguém que ele tenha achado interessante, né? Então, o que acontece? Ele começa a se preparar para o ato sexual, o organismo dele começa a produzir, né? Começa a produzir, começa o líquido seminal, começa tudo isso. E aí, ele tem relação com a mulher. Então, o que acontece? Esse período de maturação, ele dura em torno de 2 dias, né? Então, é o espermatozoide jovem que ele vai envelhecendo, chegando ali. Entre o terceiro e o quinto dia, ele está no que a gente poderia chamar de fase adulta, que seria a melhor época do espermatozoide para fecundar o óvulo. Sexto, sétimo dia, ele já está ali mais velhinho, já está mais capenga, tudo, né? Então, já mais difícil. Aí, tirando N coisas que envolvem a qualidade do espermatozoide, tudo isso, tal, que a gente pode falar em uma outra aula aí, né? Então, o que acontece? Suponhamos que o cara ele tem a relação com a mulher ali pelo 9º dia, tal, não sei o quê. Os espermatozoides eles ficam no corpo da mulher ali. Tem comentaristas que dizem que fica até 5 dias, né? Fica ali 5 dias ainda vivo, tudo. Então vai depender da qualidade do espermatozoide, né? Da qualidade, lembre disso, sempre a qualidade, né? E o período em que ele encontra o óvulo, né? A qualidade são A, B, C e D, né? Então, entre outras coisas. Mas esperamos que ele esteja um óvulo bacana, né? Um espermatozoide ali bacana na sua melhor fase, entre o terceiro e o quinto dia. O óvulo se encontra com esse espermatozoide. A probabilidade de ele engravidar, né? Tá tudo ok, né? Quer dizer que vai acontecer? Não, de forma nenhuma. Mas pode acontecer de ter a relação antes e esse espermatozoide está lá, o óvulo adiantar 2 dias ali, um dia e acontecer a gravidez. Né, de ele atrasar um pouquinho ali, em vez de vir no 14º dia, vem ali pelo 16º, 17º, encontra ali o espermatozoide ali na sua melhor fase e tudo, né? E acontece a fecundação. Tá bom, pessoal?
Então, mais ou menos é isso. Geralmente, tudo isso daí acontece nesse período. Eu já vi mulheres que vieram na farmácia e falaram, não, fazia a tabelinha, e aí o que ela fazia? Ela tinha relação no período infértil, né, não, desculpa, como é que eu posso falar isso? Ela não tinha relação durante o período que ela poderia ter, que Uhum. seria os dias inférteis, e aí ela tinha relação no período fértil, e no final ela não tinha relação. Então assim, ela falou, poxa, mas como é que eu não engravidei? Eu falei, ué, a gravidez, né, se você pegar todas as possibilidades, eu posso entender que a gravidez é um verdadeiro milagre, né? Não é assim, vou ter uma relação sem preservativo e vai engravidar, tal. Putz, longe disso, pessoal. Não é assim que funciona, né? Às vezes fala, mas eu conheci uma pessoa que teve uma relação só e ali engravidou, tal, não sei o quê. Uhum. Beleza, isso eu entendi um monte, tá? Mas o processo todo, quando você vai olhar a bioquímica, você vai olhar a química, você vai olhar a parte fisiológica, realmente é um milagre. É uma coisa incrível. Assim, é fascinante para quem se interessa. E interessante isso quando você colocou na introdução, o quanto não se conhece do ciclo, porque muitas vezes você pergunta para a pessoa assim, né, para a mulher, quantos dias tem seu ciclo? Aí ela fala, 5 dias. Aí eu volto e falo, não, pera lá, eu não tô perguntando os dias que você fica menstruada, eu tô perguntando quantos dias tem seu ciclo e elas não sabem. Isso é um do ponto principal. Ah, eu acho, não sei. Aí começa a contar nos dedos, sabe? Fica lá. Ah, acho que é 30. Não, 32. Tem gente, não, 35, 20. Aí a mente vai abrindo para infinitas possibilidades, porque ela não sabe. Isso é um dos pontos. Outro ponto é essa questão da ovulação, que muitas, assim, entendem que está acontecendo alguma coisa lá embaixo, porque muda toda, tem toda uma atmosfera, mas ela não sabe que isso é ovulação, não sabe que isso é normal, né? Muitas vezes eu acredito que aconteça bastante com você na farmácia. Ah, tá saindo uma coisa lá embaixo, mas eu não sei o que que é, aí já confunde, acha que é corrimento. Tem dessas vibes também ou não? Tem sim, Ju. A pessoa fala clara de ovo, né? Parece uma clara de ovo, tal. Uhum, Ou então sente algumas dores, às vezes do lado esquerdo, às vezes do lado uhum, direito, né? uhum. E aí eu sempre pergunto, mas qual foi o dia? Hoje tem até hoje está muito fácil, né? Tem até aplicativos que a pessoa vai lá e coloca o primeiro dia da menstruação e ali o próprio aplicativo já dá Sim. essas diretrizes para ela. Mas assim, é muito comum, assim, quase que diariamente. O pessoal chega, né, pergunta na farmácia, tudo tal. Pô, mas quando começou o seu ciclo? Né, o pessoal mais pergunta para poder utilizar, fazer o exame para ver se está grávida, né? Eu falo, Tá. quando que foi sua menstruação, seu primeiro dia de menstruação? Então aí eu vou lá, conto tudo direitinho com a pessoa. Muitas vezes eu geralmente sou muito adepto à explicação com papéis, né? Então eu vou lá, ó, vamos lá, vamos colocar aqui essa data, porque assim, muitas vezes, por exemplo, para mim, enquanto eu estou falando, na minha cabeça eu estou criando um gráfico, estou criando um desenho, estou criando uma forma de entender, mas para quem não está acostumado ou nunca viu isso, fica muito difícil da pessoa entender. Eu falando os dias, assim, né? Então eu falei assim, eu vou montar aqui um esqueminha, tudo, né? Para tentar ficar um pouquinho mais fácil. Mas é claro, né? Com recursos visuais, coisas bem bacanas assim, ficaria um pouco Facilita. mais fácil, bem mais fácil. É super fácil de entender, assim. Geralmente quando eu explico assim, a pessoa já logo ela visualiza e ela entende. Mas eu sempre vou lá, coloco o dia 1, dia 28, dia 14. 3 antes, 3 depois, falo. Grava que esse aqui é o período que se você não quer engravidar, não tem a relação nesse período. Passou esse Sim. período, aqui já vai ficar muito na mão do milagre, né? Então, aprende o principal, né? Dia 1, menstruou, conta 14 dias, esse aqui é o dia D. 3 antes, 3 depois, certo. Né? Assim fica Sim. fácil. Aí, quando que é o ideal você fazer o teste, né? Então, o ideal é o primeiro dia de atraso, tem, claro, exames Clear Blue, por exemplo, pega 4 dias antes do dia que deveria vir a menstruação, tá? Então, claro, cada teste aí tem as suas particularidades, né? Mas, via de regra, os testes mais simples, um dia após, né? O dia do atraso, o dia que deveria vir. Beleza, Uhum. pessoal? Então, vamos lá. Perfeito. Vocês... Ju, o que você acha melhor? Quer falar um pouquinho dos malefícios dos anticoncepcionais ou quer uma introdução geral de cada um? Tá na sua mão agora. Ai, olha, essa pergunta é difícil, porque eu também sou super.
Só um adendo do que você está falando, eu tive uma professora de fisiologia e, por sinal, não foi a mesma que a sua. Interessante isso, né? E ela era super contra anticoncepcionais em geral, assim, digo, né, dos injetáveis, ela só era a favor da camisinha, só. E ela batia numa tecla tão forte, ela falava, meu Deus, como é que vocês tomam anticoncepcional? Eu não vou citar nem o nome dela, que se um dia eu encontrar ela, ela falasse, você falou alguma coisa de mim. Você fala Mas de ela mim. falava com uma força, sabe, Gilmar? Olha, e o malefício é esse, é esse, é esse, dessa medicação, dessa daqui, injetável, adesivo, e aquilo ficou na minha mente com tanta força que até hoje eu caminho com com esse mesmo raciocínio dessa professora, e às vezes eu encontro mulheres e converso bastante e falo, por que você está tomando? Porque por causa disso, disso, disso. Aí cita várias vantagens, né? Eu falo, mas não estou entendendo. Você não tem nenhuma vida sexual ativa, você não é casada, você não está fazendo um planejamento familiar, você. Eu não estou entendendo. Mas foi o meu médico. Aí a culpa é dos médicos, de certa forma. Eu não estou aqui para ficar falando, né, da profissão de ninguém. Mas a gente vê que também existe uma falta de orientação também. Olha, isso aqui pode te trazer esses malefícios. Você realmente quer? E deixar na mão da paciente essa vontade de usar ou não. Mas muitas vezes tá aqui, tá prescrito. Compra, toma. É, assim, eu tenho um certo preconceito, sim, e eu gostaria que você falasse, então, dos malefícios primeiro, e depois a gente tenta ver o que dá para melhorar, se dá para trazer alguma coisa boa. Certo. Justo. Imaginei que você ia fazer essa opção. Então, me preparei para isso daí. Então, o que acontece, né, gente? Vamos tentar entender aí, né? O que precisa ser entendido, né? Por exemplo, a pessoa vai até o seu ginecologista, né, e fala assim, poxa, eu quero tomar um anticoncepcional. Né? Muitas vezes a pessoa toma por conta própria, pesquisa na internet, vai na farmácia, alguém indica para ela, ela vai lá e usa. Né? Mas vamos pegar a melhor hipótese, onde a pessoa vai até o seu ginecologista e fala, eu quero tomar um anticoncepcional. Então, vamos pegar aqui um exemplo hipotético de uma adolescente aí, que está com 14 anos, né, começou a menstruar logo. E aí, naturalmente, começam a aparecer espinhas no seu rosto, coisas desse tipo. Acontece muito das prescrições de anticoncepcionais serem baseados nessa melhora da questão cutânea, né? Então, o que acontece, né? O que vai determinar, muitas vezes, o que vai estar na mão do médico é a necessidade e a vontade da pessoa, né? Então, muitas vezes a pessoa chega lá e fala assim, doutor, eu quero utilizar um anticoncepcional aí, qual que eu tenho que tomar, né? Então, muitas vezes o médico pode até aconselhar e falar, eu acho que não seria legal, tal, e a pessoa fala assim, não, mas eu quero, doutor, tomar, e aí eu quero que o senhor me passa um e tal, não sei o quê, né? Então, existe esse lado também, né? Poxa, eu recebo muitos médicos, assim, tive a oportunidade de trabalhar com muitos médicos maravilhosos, assim, pessoas muito boas, assim, mas é um direito do paciente, de uma certa forma, né? Salvo quando o paciente pede Roacutan, muitas vezes o médico não passa por N fatores, né? Então, é um pouco mais complicado, né? Mas, via de regra, assim, os anticoncepcionais, né? Então, vou pegar aqui o exemplo da jovem que vai utilizar 4. Então, ela começa a tomar um anticoncepcional 14, 15, 16 anos e tal. A possibilidade dessa jovem vir a desenvolver um câncer hormonal, o que seria um câncer hormonal? Geralmente um câncer que vai acometer aí o útero, né? O câncer de mama e o câncer de ovário, né? No homem, né, se fosse o contrário, seria câncer de próstata, né? Mas em geral, o que acontece? Ela começa a utilizar o anticoncepcional nessa fase, né, para melhorar esse aspecto cutâneo, e o que acontece é que depois dos 30 anos existe uma probabilidade de ela vir a desenvolver um câncer hormonal, tá bom? Desde 2005, né, os anticoncepcionais orais, eles estão incluídos numa lista, né, de substâncias carcinogênicas, né, no caso, inclusive junto com o tabaco, né, é na mesma lista que está. Então, existe essa possibilidade. Existem N fatores, né, por conta disso. Porém, também uma coisa a gente tem que levar em consideração, né, quando você vai analisar um estudo, você tem que ver todas as fases,
Naturalmente, uma pessoa que ela frequenta mais o hospital, né, que ela visita o médico com regularidade, porque ela usa anticoncepcional, ela usa o DIU, usa... Então, ela tem um acompanhamento maior. Então, é natural que essa mulher, se vier desenvolver algum problema, naturalmente ela vai ser melhor detectada do que uma pessoa que não é assistida. Então, é fácil falar assim, pô, das mulheres que... Se 10 mulheres usam, né, com acompanhamento médico, dessas 10, duas desenvolvem câncer, é muito mais significativo, né, quando você olha por um prisma, do que, pô, 10 mulheres que não usam nada, nem vão no médico, então essas 10 não tiveram câncer. Não. Né? Então, o que acontece? Muitas vezes essas mulheres, elas têm a mesma incidência, então, bater o martelo e falar assim, ó, você vai utilizar anticoncepcional e todo o câncer que tiver nessas regiões é por conta do anticoncepcional, também é incorreto. Também não está certo. Essa estatística também. Tá bom? E outra, também uma mulher que faz acompanhamento, naturalmente ela descobre, e se a outra não faz o acompanhamento, nem descobre. Muitas vezes morre sem saber o que tinha, ou quando descobre, já está ali na fase final. Né? Então tem isso daí também, né? Então todos esses aspectos eles precisam ser levados em consideração. Né? Mas, via de regra, o que acontece? Tomou um anticoncepcional, seja por qual motivo for, né? Seja pelo motivo acne, né? Deixa eu só fazer um paralelo. O problema da acne, pessoal, é o fígado, né? Então é a alimentação. Claro, tem aquela fase um pouco mais hormonal nos homens, nas mulheres, que acontece e tal, de ter um pouco mais, mas via de regra, né, a questão está muito voltada para a alimentação. Se o fígado está sobrecarregado ali, a alimentação não é bacana, tudo, geralmente as manifestações vão ser no rosto, nessa parte aqui atrás do braço, por exemplo, quem tem intolerância a glúten, essas coisas, eu tenho mesmo intolerância. Então, o que acontece, né? Se eu exagero um pouquinho, né? Exagero sempre, pessoal. Mas, assim, o que acontece? Se eu não tomo cuidado com a alimentação, naturalmente eu vou ter esses efeitos, né? Como se o fígado se limpasse ou respondesse através do rosto, né? E coloca assim na sua cara, quando você vai no espelho, ó, você precisa melhorar a sua alimentação, tudo, né? Porque realmente isso é muito importante. Então, a forma ideal de se tratar isso seria melhorando a alimentação e não partindo para um anticoncepcional. Tá? O que é o anticoncepcional hormonal? A mulher vai lá e toma. Aconteceu lá, o dia 1 da menstruação. Então, a mulher vai lá e toma o seu comprimidinho, o seu anticoncepcional oral. Então, já chega ali uma carga de hormônio, falando do adesivo, do implante, pum. O que acontece? Vai ter um pico de hormônio e vai manter essa linha hormonal, né? Então, se você pegar um anticoncepcional aí de 21 dias, ele vai manter a relação ali por 21 dias, a pessoa vai estar tomando ali diariamente, né? O ideal é que ela tome todo dia no mesmo horário, caso esqueça, até 12 horas de diferença. Aí passou um dia, esqueceu um dia de tomar, tem anticoncepcional que você pode tomar 2 no outro dia, mas aí o recomendado é, se perdeu isso, os próximos 5 dias, relação com preservativo. Né? Esse é só um adendo rápido. Então, o que acontece? Durante essa fase, a fase do ciclo menstrual da mulher, a mulher ela começa, a princípio, com uma quantidade alta de estradiol, né? Então, como que isso vai funcionar? A mulher com uma quantidade alta de estradiol, começa o ciclo, né? Que é a fase estrogênica. Vamos colocar assim, fase estrogênica, né? Que vai culminar lá na ovulação. Então começa assim, o estrógeno está mais alto, tudo, aí começa-se a produção da testosterona, né? Começa a liberação da testosterona. Então a mulher nesse momento, ela tem mais vontade de ter relação. Por quê? Porque o óvulo está chegando, então é o ciclo da vida. Então a mulher ela fica tensionada a se relacionar, a reproduzir e tal. E aí tem a produção da testosterona, vem a ovulação, depois isso cai, aí aumenta a progesterona, né? E aí o final do ciclo. Então, o que isso significa? No final do ciclo, né, eu ouvi uma vez uma médica, ela chamava de curva do amor. Ela chamava de curva do amor. Que ela falava assim, ó, uma mulher que usa anticoncepcional, ela é uma mulher que naturalmente ela tem mais dificuldade para se motivar a progredir na vida, né? Porque o que acontece? Muitas vezes o que move a mulher, o homem, né? O homem é mais ativo em relação às coisas nesse sentido por causa da testosterona. Então, se a mulher ela usa anticoncepcional e mantém, não existe essa curva, então o que acontece? Essa ausência da testosterona nesse período deixa a mulher naquela situação sem a energia criativa dela, né? Por quê? Porque ela
não tem essa testosterona nesse período. Então, por exemplo, no final do ciclo, depois que passa a fase de ovulação, é natural que a progesterona esteja mais alta. Então, o que isso significa? Que a mulher fica mais calma, mais tranquila, melhora a questão do sono. Então, por exemplo, hoje uma coisa que é muito comum a pessoa vir na farmácia e falar, eu não consigo dormir direito, né? Tanto homens quanto mulheres, pô, não, às vezes a pressão está alterada, eu vou tirar ali a pressão, tudo, mas o que está acontecendo? Eu pergunto, mas você está dormindo bem? Ou não estou dormindo bem. E aí recorre à melatonina, recorre a outras situações e tudo, né? E muitas vezes, né, o problema também vem daí dessa questão do anticoncepcional, né? Então, o que acontece? Eu tinha um professor que ele falava que depois do cérebro, o sistema hormonal, né, o sistema endócrino, no caso, controla todo o nosso organismo, né? Não deixa de ser verdade, né? Porque a alteração hormonal é muito complicado para diversas coisas, né? Então, quando fala hormonal, pensa muito na questão dos hormônios sexuais, mas na verdade os hormônios eles fazem Geral, né? tantas coisas no nosso organismo, exatamente ganhar peso, ou perder peso, você conseguir aprender, você conseguir não aprender, você conseguir dormir, não dormir, é muito complicado, né? Quando existe algum distúrbio hormonal, beleza? Quer entrar com alguma situação, Gil? Não, eu tô aqui pensando, né? Então a testosterona ela tá ligada à libido. Sim, É exatamente. isso. Ah, tá. Isso. Uhum. Por exemplo, Então, o quando que não tem essa faz o homem. curva que você falou, a mulher. E aí é uma das reclamações muitas vezes, porque elas tomam e elas falam, eu não tenho vontade. Né? Isso, Fica com uma vontade exatamente. muito reduzida, né? Uhum. Exatamente. Em relação a isso também, o que acontece, né? Nós somos, por mais intelectuais, somos animais, né? Então existe a liberação de feromonas e tudo isso é o ciclo, como pegando aí, comparando aí, que seria como se fosse um cio, né? Então o que acontece? Se não Sim. existe essas curvas hormonais, tudo naturalmente o homem ele é atraído pela mulher, né? De uma forma instintiva, mas a gente sabe que é por conta dessas questões hormonais, né? Ele fica mais inclinado a se relacionar, mais desejando, no caso a mulher, a companheira, tudo, exatamente por conta dessas coisas que acontecem com ela, né? É ela que determina isso. O homem, por assim dizer, ele está naturalmente pronto sempre que for necessário, né? Mas a mulher não, eu digo Uhum. para gerar uma vida, né? Para gerar uma vida, Tá, né? Não para tá. ter relação, porque a pessoa pode ter relação a qualquer momento. Mas eu digo, para gerar uma vida é naquele período ali, naqueles 6, 7 dias ali do período de ovulação, né? Do ciclo ovulatório. Então o que acontece? Nessa época a mulher ela fica mais atraente, fica mais bonita, ela fica mais propensa. Então se ela tomou lá um anticoncepcional, o hormônio dela foi lá para cima, ela não teve essa curva, manteve a situação constante, ela não passa por isso. Então, naturalmente, o parceiro dela também não corresponde a isso, né? Então, tem Uhum. essa questão desse lado, onde a mulher não sente atração, e tem a questão que também o parceiro dela também deixa de ser atraído por ela também, entendeu? Os dois funcionam, o sexo masculino e feminino, né, o macho e a fêmea na natureza, existe uma sinergia entre eles. Uhum. Então, se alguma coisa é prejudicada de uma certa forma, o outro lado também vai sentir, né? O pessoal mais antigo, assim, eu ainda me lembro disso, eu via, até antes mesmo de cursar farmácia e tudo, a mulher toma anticoncepcional, o cara falava, não presta, o pessoal mais antigo, os homens, né? Não presta, não sei o que, não serve e tal, não sei o que. Por quê? Porque o cara, naturalmente, ele diminui a atração dele, né, por conta dessa questão hormonal, né? Nem a mulher o procura, também ele já fica meio assim, então fica uma situação um pouco anormal, né? É antinatural, né? E Então é isso tem que ser levado em interessante, conta. desculpa, Gilmar. E é interessante porque, por exemplo, enquanto está tomando, muitas vezes elas não percebem, elas acham que estão com libido. Mas quando elas param, aí é que elas percebem que o que elas sentiam não era nada, praticamente. Eu Exatamente. vejo, eu ouvi, inclusive, de uma amiga um tempo desse que parou e falou: Nossa, eu achava que eu estava legal, mas agora que eu estou ótima, né? Brincando assim, porque ela falou: Eu parei de tomar e eu falei. Ela falou: Puxa vida, eu, não, eu achava que estava legal. E agora é que tá bom. Lógico, parece que dá um certo efeito, a sensação que ela me deu é que dá um certo efeito rebote, fazer uma sensação de que uma certa abstinência, né, do próprio hormônio, parece que o organismo, ela sentiu uma oscilação de humor até,
mas ela falou que a libido começou a entrar meio que no eixo, vamos dizer assim. Exatamente, Ju. Exatamente. Né? Às vezes o pessoal brinca quando vai falar isso, mas entre assuntos voltados para o público masculino, então, né? Fala assim, pô, o que falta para o cara ir lá e fazer e resolver o problema? Falta testosterona, né? E realmente é verdade, né? Esse hormônio aí que faz com que a gente construa prédios e desbrave cidades e entre na mata e tudo. Então, a testosterona, ela tem ela traz esse tipo de conduta, de comportamento. E a mulher, naturalmente, tem testosterona, né? Então, muitas vezes a pessoa tá lá numa baixa, vive para baixo e tudo, e não sabe por que é, né? E muitas vezes o problema tá aí, né? Essa diminuição da testosterona na mulher, da perda dessa curva do amor, como diria a doutora, né? Então, a mulher, naturalmente, ela fica mais desestimulada, né? Mais desestimulada. Por exemplo, o homem, é muito comum quando o homem é na faixa dos 50, 40, né? Para mais jovem, né? Que a testosterona do cara cai, puxa vida, né? Eu me lembro que há uns 15 anos atrás eu conheci um rapaz, na época ele estava na faixa dos 45, tudo, e ele era Poxa, arquiteto e engenheiro, né? E na época nem se falava muito a respeito disso. E ele chegou um dia na farmácia, né, e falou assim, ô Gilmar, tudo bem? Era cliente lá, falou, tudo bem e tal. Ele falou, rapaz, tô muito para baixo, tal, não sei o que. Até brinquei, falei, pô, tá mal, hein, bicho? Falei, você tá ruim. Ele falou, rapaz, tô ruim mesmo. Cara, não sei o que tá acontecendo comigo e tal, não sei o que, me sinto mal, não sinto vontade de fazer nada, só quero ficar em casa dormindo. E o escritório dele é lá na Paulista, né? Ele falou, não tô conseguindo trabalhar direito, não tô conseguindo desenvolver os projetos e tal, não sei o que. Começou a falar. E beleza, né? E eu falei assim, pô, mas você fez seus exames e tal? Ele falou, pô, tem que ver com o médico, tudo, não sei o que lá, bom. Aí passou antidepressivo, o médico passou não sei o que e tal, não sei o que, nada resolvia, né? O cara, nada resolvia. E aí, conversa bem, ele apareceu um dia na farmácia lá, a gente tava conversando tudo, era um dia à noite assim. Eu falei assim, será que seu problema não é testosterona, não? E aí ele falou, pô, rapaz, eu não sei, né, tal. E conversa vem e tal. Eu falei, marca lá, né, meu? Vai no endocrinologista lá, pede pra fazer um exame voltado pra isso e tal, porque se a testosterona baixa, velho, a gente fica desse jeito que você tá aí, desse jeito mesmo. Mais pra baixo que... Aí ele falou assim, beleza, eu vou fazer mesmo. Poxa, ele fez, a testosterona dele tinha baixado muito, né? Tava ali abaixo de 200 até. Então ele começou a ganhar peso, né? Cansaço, sonolência, tudo. E aí ele começou a fazer reposição naturalmente. E assim, poxa, do dia pra noite o cara se tornou uma pessoa ativa, né? Ele tava uma pessoa praticamente inativa. Eu falei, você já tá quase inativo, cara. E assim, mudou completamente tal. Só que 15 anos atrás era incomum, né? Hoje você vê mais terapias, né? Hoje é comum. Eu tô aplicando injeção no pessoal na farmácia, né? O médico prescrevendo tudo, mas aplicava-se antidepressivo e coisas desse tipo, e fazia não sei o que e tal, e não resolvia e tal, e o problema estava aí na questão da testosterona, né? Então, assim como é para homem, é claro, o que homem quando a também. gente fala, sim, e quando a gente fala de testosterona, parece que só existem dois aspectos, né? Ou para atividade física, porque a gente vê o pessoal da maromba utilizando bastante, ou as questões sexuais. Ninguém fala dessa procrastinação natural, né? É, dessa diminuição de atividade, de querer abraçar realmente o mundo, de ser um guerreiro, vamos dizer assim, né? De ser o homem de verdade, não é bem isso que eu quero falar, mas realmente do homem fazer um papel de força, de ter vontades e tudo. A gente só linka a esses dois hoje na maromba e nas questões sexuais. E está muito mais além disso. É a mesma coisa quando você fala, por exemplo, de estrógeno e progesterona, mas só pensar no ciclo. E o quanto o estrógeno também nos traz. Eu sinto, por exemplo, no ciclo, que quando o estrógeno está em evolução, ele está crescendo pro período fértil, é uma vontade de fazer mais coisas, é uma vontade de sair mais, de passear mais. Então, não é só uma questão da vida sexual. Está muito mais além do que a gente pode imaginar, né? Exatamente. Assim, eu posso assim colocar muito tranquilamente, né? A vontade criativa da pessoa de se desenvolver ou fazer alguma coisa na vida está diretamente ligada a essa fase do ciclo dela, principalmente voltado para a mulher.
né? Entendeu? Pô, né? Vou sonhar, vou fazer, vou realizar. A energia, a mola propulsora, né? Da parte bioquímica, por assim dizer, tá nessa época aí, entendeu? Tá nesse ciclo mesmo, né? Essa vontade de viver, de fazer alguma coisa, tudo tá realmente aí, né? E a pessoa utilizando o anticoncepcional aí, né? Os hormonais e tudo, ela não tem isso. Então ela vai ter que se readaptar, né? A vida dela não é como deveria ser. Naturalmente, tudo que ela poderia fazer que ia gerar sensações, emoções diferentes que seriam normal, para ela já não é mais a mesma coisa, né? Então, isso é muito, muito. Quando eu falo assim, né, se eu pudesse aconselhar dessa forma, não utilizar, procurar outros métodos de fato, né? Claro, cada um dentro da sua possibilidade, é exatamente para não perder isso, né? Não perder isso mesmo, né? Isso é muito Mas importante. também é interessante eu ouvindo, eu ouvi um dia uma aula de um médico lá do Rio de Janeiro, depois até te passo o link. E ele, é lógico, né? Ele trabalha com tabelinha. Ele e a esposa o tempo todo tabelinha, eles têm 3 ou 4 filhos, mas por opção mesmo. Ela conta a tabelinha porque ela queria engravidar tudo certinho. E aí ele falou, lógico, num país onde a sexualidade está tão aflorada, não tem como eu ficar ensinando tabelinha para todo mundo. Né? Eu faço tabelinha porque eu tenho condições de manter 5, 10 filhos se eu quiser. Mas num país onde a gente fala de sexo o tempo todo e a galera tem muitos filhos ou tem filhos e não consegue administrar muito bem isso, é lógico que o anticoncepcional acaba sendo um instrumento importante para se controlar um pouco a natalidade. Quer dizer, assim, não foi essas palavras, mas foi isso que deu a entender. Então, é lógico que não é muito fácil, de repente, quando se está numa classe um pouco mais alta, você falar, eu faço tabelinha porque eu consigo lidar com 10. Mas eu tenho que dar anticoncepcional para uma galera que não vai conseguir lidar com 10 filhos, por exemplo, porque a situação financeira do brasileiro com 3 salários mínimos, 70% da população trabalha com esse salário, fica difícil você também ter muitos filhos. Mas, assim, também entender que é possível utilizar de outros meios que são menos prejudiciais, vamos dizer assim. Às vezes eu fico muito incomodada. Eu tenho muitas amigas que são muito mais jovens que eu, tenho 40 anos. Eu acho que eu usei anticoncepcional 3 meses na minha vida por conta de um cisto, de um ovário policístico, na verdade, né? E às vezes eu vejo muito novinha, 15 anos, 16 anos, aí eu me pergunto, qual é a função dessa medicação? Você tem ideia do que você está tomando? Que bomba é essa? Ah, não, e muito assim, às vezes são alunas, né? Então eu fico, oi, eu que deveria estar tomando, você que está tomando, não estou entendendo, o negócio está meio bagunçado aqui. Puxa, isso que você está falando é complicado, assim, né? Hoje, hoje eu trabalho ali na região do Carrão, ali, né? Ali é uma área nobre, né, por assim dizer, né? Então, é mais afastado, assim, da parte periférica, assim, mas eu já trabalhei mais próximo de periferia, tudo, e às vezes eu falo, puxa vida, meu, parece que as pessoas hoje em dia, elas têm se comportado como animais, né? Você não vê muita diferença entre um casal de cachorro e um casal de seres humanos, né? Não consegue se conter por nada, não consegue dizer não para nada, e não só a questão de sexo, mas drogas e qualquer outra coisa assim, né? Então, eu não sei o que aconteceu nessas últimas gerações e tal, porque parece que, sei lá, hoje existe um completo bug na cabeça das pessoas, muitas vezes, né? Parece que as pessoas estão à mercê dos seus próprios sentimentos e vontades, sem pensar nas consequências, sem pensar em leis, sem pensar em respeito ao próximo, sem pensar em nada. Então, assim, Uhum. coisas que lá atrás me chocavam, hoje eu acabo observando que se tornou uma coisa normal, né? Pessoas se relacionando sexualmente no meio da rua, coisas desse tipo, assim, se comportando exatamente como animais mesmo, né? Então, claro, né? Aí você fala assim, não, mas uso anticoncepcional, né? Porque realmente mas é aquele negócio, né, Ju? A pessoa, cada um tem que entender o que é melhor para si, né? E, Sim, e tem pessoas que tá não se certo. preocupam nem um pouco com a sua própria vida, né? Às vezes o pessoal mais jovem que vai na farmácia, tudo até que eu conheço, assim, por estágio, coisas desse tipo, que usa
esses vape, essas coisas aí. Eu sempre falo, isso daí faz muito mal para a saúde, isso é muito prejudicial e tal. O pessoal brinca, zoa, tira um barato, tudo. Mas assim, por exemplo, eu me lembro quando eu era mais jovem, assim, era adolescente e tudo, e se alguém falava, oh, isso daí faz mal, eu já parava de comer. Ou isso aí faz não sei o que, eu já parava de fazer. Por quê? Porque eu me amo, né? Então, assim, eu quero o melhor para mim, né? Eu quero, assim, envelhecer com saúde, eu quero ter qualidade de vida, né? Então, assim, pô, se eu percebo que isso daí é uma coisa que vai me trazer alguma coisa ruim, o instinto natural é a gente se cuidar, né? Então, o que eu tenho percebido hoje é exatamente o oposto, né? Você não vê nada disso, né? E não só, né, nessas questões sexuais. A gente está falando aqui, por exemplo, de anticoncepcionais, mas a quantidade de pessoas em que, e nem se fala na mídia, né? Eu não ouço isso há muito tempo. Pessoas infectadas aí com HIV, sífilis e DST, assim. Meu Deus do céu, se fizer uma apanhada aí, se colocar na íntegra, se botar o pessoal aí para fazer exame e tal, vai ser uma tragédia isso daí. Por quê? Porque as pessoas se relacionam numa caçamba de lixo, em qualquer micareta, em qualquer coisa. As pessoas, né, sem o menor cuidado, sem nada, né, a qualquer jeito aí, 5, 6, 7 pessoas, né, numa mesma noite, né, tudo de qualquer jeito. Às vezes a pessoa engravida não sabe nem quem é o pai, tem que sair fazer DNA de todo mundo, né. Essa semana eu vi uma história de um cara que estava num podcast aí, né, numa cidadezinha lá da Bahia, lá, o delegado lá, a filha do cara tinha 15 anos. Aí engravidou, né? Aí ele foi, espremeu, quem que é o pai? Ela falou, é fulano. Ele foi lá no fulano lá, deu um pau no fulano lá e falou, você vai ter que assumir minha filha e tal, não sei o quê. Não sei o quê. Vamos fazer exame de DNA, o cara não era o pai. Aí ele voltou pra casa, foi, falou um monte pra filha, tal, não sei o quê. Como que é isso? Ele falou que foi o cara e tal. Ela falou, foi ciclano. Falou, primeiro que foi fulano, fez o DNA, não era. Falou, foi ciclano. Aí foi lá, deu uma coça no ciclano, tudo, não sei o que lá. Aí fez DNA, não era do ciclano. Aí voltou, filha, não sei o que, tá, e vai nesse. Ah, foi Beltrano. Foi lá no Beltrano, fez o DNA e não era o cara também. Não era o cara também. Aí no quarto cara, e ele foi apertando ela tudo, ela falou, ó, então foi esse último aí, o quarto cara. Aí foi atrás do cara, tudo aí fez DNA, era o quarto cara. Uhum. Era o quarto cara. Menina, 15 anos, então quer dizer, nesse período menstrual, né, nesse ciclo aí de 7 dias, ela se relacionou com pelo menos 4 pessoas. Se relacionou pelo menos com 4 caras diferentes. E aí, tipo, pô, e aí? Mas aí o cara fez o cara casar com a sua filha e tal, o cara perguntou, ele falou, mas como é que eu vou fazer um cara desse casar com a minha filha, velho? Falou, não, eu não posso nem fazer isso com o cara, né? Como é que esse cara vai casar com a minha filha? Esse cara vai assumir alguma coisa? Falou, cria a filha e cria o neto, né? Falar pro cara, ô, você deflorou minha filha, alguma coisa assim, né? Não tem nem como, que ela se relacionou com todo mundo, né? Então, o que acontece? Isso daí, hoje em dia, infelizmente, é muito, muito comum, né? Muito comum. Né? Então, a questão assim, do anticoncepcional, né? Falar, usa o anticoncepcional, tudo, mas anticoncepcional, ele não barra as doenças sexualmente transmissíveis, que são muitas e avançam avassaladoramente, né? Então, tudo isso também precisa ser levado muito em consideração, né? Amigo, Certo, Ju? fala, me fala um pouquinho dos injetáveis, porque eu acho que de todos os injetáveis, assim, eu acho que eu vou usar essa palavra, são os piores, porque depois que a gente injeta não tem como tirar mais, né? Se você tem um DIU que tem ainda uma medicação, se você, né, a pessoa toma ainda um anticoncepcional, ela espera, passa, deixa o sangramento acontecer. Eu até ouvi falar um dia desse que o sangramento não é menstruação, é uma abstinência que o organismo tem do hormônio, né? Então, inventar essa história que a mulher está menstruando, mas ela não está menstruando, né? Ela está só tendo uma abstinência da medicação. Mas assim, eu penso, e quando é, por exemplo, um injetável que não para, ela toma, daqui um mês ela toma, aí tem uns que toma de 3 em 3 meses. Como que é Isso. isso? Então, hoje em dia, basicamente, né, tem os de um mês, né, e tem os de 3 meses, né? Então, de um mês aí você vai pegar Mesigina, Ciclofêmina, Perlutan, né? São os aí que tem estrógeno e progesterona, né? Então, os derivados do estrogênio e do progestogênio, do estradiol e progestogênio. Esses daí, os que têm as duas combinadas, são os mensais.
né? Então, o que que acontece? A mulher, ela utiliza, né, faz a aplicação ali, faço praticamente todo dia, né? Faz a aplicação, mesma coisa. O hormônio vai lá em cima, vai naquele pico. Só que, por exemplo, no mensal, se a mulher ela resolve falar assim, vou engravidar, né? Então, ela vai lá, utiliza, vai ter esse efeito mensal e no próximo mês ela já naturalmente está recuperada e ela já pode vir a engravidar, né? Então, só para ali, né, dar essa paralisada por um período, né? Já, por exemplo, no de 3 meses, aí eles são de progesterona, né? Então, o Depo-Provera, por exemplo, que é o nome comercial, é acetato de medroxiprogesterona, né? Então, esse daí, a mulher, se ela quiser engravidar novamente, pelo menos 4 meses, né? Então, ela tomou, passa aí 3 meses, né? E mais um mês, e aí ela já está naturalmente, né? Em teoria, claro, né? Pessoal, porque às vezes não funciona, né? Sabe como é que é? A Uhum. questão hormonal é muito complexa. E vai muito de mulher para mulher. É igual a Marisa, né? Então, o que que acontece? É, é difícil, é Nossa, difícil. agora viu? Depois de 4 meses. Pegou? Então, e Ai, assim, qual que é a vantagem da trimestral em relação à mensal? É que, por exemplo, se a mulher ela ganhou um nenê, né, o acetato de medroxiprogesterona, no caso da Depo-Provera, a mulher ela pode fazer a aplicação, que né, não vai influenciar na questão da amamentação. Só começar a aplicar aí depois da sexta semana, e aí tá tudo certo, né? Então, sem problema nenhum. Muitas vezes o que acontece é a questão da pessoa perder o prazo para fazer a aplicação, né? Então, no caso das mensais, vou pegar aqui exemplo da Amicegina, né? E assim, acontece também, acontece quase muito. que todo dia. Por exemplo, cada laboratório tem lá na sua bula os seus cuidados, né? Então, por exemplo, às vezes a mesma empresas diferentes fazem o mesmo medicamento, genérico, similar, e coloca situações diferentes, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui a Messegina, que é o medicamento referência do enantato, né? Então, se você fizer a aplicação 30 dias, levando um período de 30 dias, 3 dias antes e 3 dias depois. Então, entre o dia 27 e o dia 33, em relação à sua última aplicação, está dentro do período. Uhum. Fora desse período, já não é mais garantido, né? Tá. Então, os anticoncepcionais injetáveis, eles têm uma eficiência muito alta, né? Tipo assim, a chance da pessoa engravidar é 0,1 a 0,3, assim, tipo 99, sabe, realmente funciona muito bem, né? Em relação a prevenir a questão da gravidez, né? Então, tem esse caso. E outra, é muito mais fácil também da mulher não esquecer, né? Então, ela vai lá, toma a injeção, né? É muito comum a mulher acabar perdendo aí a questão da pílula, né? De falhar um dia ou outro, mas já no injetável é muito mais difícil. Muitas mulheres que eu conheço que eu vou fazer a aplicação falam, eu mudei da pílula para o injetável exatamente porque eu esquecia. Então, eu venho aqui, Tá. já tomo e já tá tudo certo. Então, existe também esse pormenor, né? Então, isso daí é importante. Aí, como que o injetável ele age, basicamente? Ele vai impedir a ovulação. Ele vai aumentar também a espessura do muco cervical. E esse muco cervical estando mais espesso, dificulta a questão do espermatozoide encontrar o óvulo. Né? Mas, claro, tem também a ação dele impedir a ovulação Uhum. também. Né? Então, por exemplo, quando chega, vai naquele período, né? Trazendo agora, só pegando o seu comentário, a respeito dos orais, quando tem a pausa e tem o sangramento, né? Aquilo ali é uma menstruação fake. Né? Tem o sangramento, que tem a descamação uterina, tudo, né? Então, tem toda essa questão hormonal, só que ali não teve ovulação. Então é uma menstruação fake, né? De fato ali acontece, fala, menstruou, tal, não sei o quê. Não, não é, né? Na verdade é fake, porque não teve ovulação. Então não dá pra você falar, não, foi realmente uma menstruação. Não foi isso, né? O sangramento Uhum. ali da descamação uterina, tudo, né? Da parede do endométrio ali, mas realmente não, se você levar o pé da letra, não é um ciclo menstrual. É, Beleza? e as mulheres até falam também, né, que é uma menstruação bem diferente, às vezes é mais escura, mais. Muitas vezes parece uma borra de Boa de café, café, tem mas várias histórias assim, né? E uma coisa que você falou em relação ao muco, e isso também atrapalha, por exemplo, até no libido, porque se o muco está muito espesso, é o
muco também que traz essa sensação de... Como é que eu vou usar a palavra aqui? Não estou sabendo usar a No palavra. caso, pensando na lubrificação? Exato, isso. Não, aí nesse caso, não. Bom, pensando por esse lado, não, mas sim, né? Porque o Tá. que acontece? Isso daí seria mais dentro do útero. Porque o espermatozoide ele entra, ele vai procurar o óvulo, então ele vai trafegar. Então, dentro existe a questão do muco, né? Então, ele vai se movendo ali no meio do esperma, o espermatozoide no meio do líquido seminal e tudo. Então, se tiver um líquido mais espesso, barreiras, por assim dizer, né? Então, ele tem mais dificuldade de atingir o óvulo, né? No caso, a questão da lubrificação, sim, porque se naturalmente a mulher tiver uma libido menor, provavelmente ela vai ter uma menor lubrificação. E aí, potencialmente, ela pode ter relações sexuais onde ela tenha dor, desconforto, e isso pode levar ela a não querer se relacionar sexualmente também, né? Então, tem essas duas situações. E tem outras questões também, às vezes a mulher, quando vai ficando um pouquinho mais velha, também vai diminuindo muito essa lubrificação, e aí usar algumas medicações mais voltadas para isso mesmo, né? Então, tem esses dois. Mas, basicamente, Boa, os anticoncepcionais hormonais injetáveis, eles agem dessa forma, né? muito bom. Quer escolher algum Injetáveis. outro? Me solta mais um aí, a gente vai falando. Traz você agora alguma coisa aí. Beleza, então. Falar dos... Vai. O anel vaginal. Né? Já viu o anel vaginal no varinho? Então, ele funciona como uma pílula também. O anel vaginal também, ele também libera hormônio, né? Ele é colocado, né, na vagina diretamente, ele fica lá por 3 semanas, né? E fica lá por 3 semanas, a eficácia dele é altíssima também, acima de 99,6%. Também é bem alto, né? E ele deve ser substituído após a menstruação, né? Então, fica ali por 3 semanas tudo. Ele vai liberando baixas quantidades de estrógeno, baixas quantidades de progesterona, né? E também a mesma coisa que o injetável. No caso, ele aumenta o muco também, então dificulta também o acesso do espermatozoide ao óvulo também, né? A vantagem, se eu posso dizer assim, vantagem, né? É que assim, o fluxo menstrual tende a diminuir, tende a ser menor, tende a diminuir cólicas, né? E também tem efeitos colaterais diminuídos também, tá? E esse pode ser retirado, Gilmar, se tiver alguma coisa, ou ele vai meio que se dissolvendo, vai interagindo com... Coloca 3 semanas e tira. Tá. Ah, legal, entendi. Coloca 3, tira, né? E aí deixa descer. E aí tudo certo, né? Efeitos colaterais que pode acontecer com ele, aumento de peso, mas isso está mais associado ao injetável trimestral. É mais comum acontecer, principalmente no primeiro ano que a pessoa utiliza. No primeiro trimestre um pouco mais, né? Depois tem a tendência a diminuir, algumas pessoas permanecem por um período maior de tempo, mas em geral, aplicou a primeira vez, os próximos 3 meses pode acontecer da mulher ganhar um pouco de peso. É esperado, não é regra, tá bom? Bom, aumento de peso também pode acontecer no anel, acne também, mudanças de humor, dor de cabeça, dor nas mamas também pode acontecer. Isso acontece com vários, né? Náusea. Também pode acontecer muitas vezes do próprio organismo expulsar o anel, por assim dizer, né? Facilitar aí a sua saída, né? As contraindicações para utilizar eles, por exemplo, não pode ser utilizado por todo mundo, né? Por assim dizer. Então, por exemplo, se a mulher ela tem problema de varizes, coisas desse tipo, não é legal usar. Epilepsia também não é legal usar. Se ela for hipertensa, dependendo do grau também, né? Também não é desaconselhado. Não quer dizer que o ginecologista vá proibi-la de utilizar, né? Mas como isso está listado em bula, tudo, então tudo isso precisa ser levado em consideração entre questão de risco e benefício. Então o ginecologista ele vai avaliar se faz sentido ou não. Né? Diabéticos também é contraindicado e pessoas obesas também, né? Lactentes também, no caso dele, lactentes também, tá bom? Porque o que acontece? Ele libera estrógeno e progesterona. Se for só a progesterona, como acetato de hidroxiprogesterona, aí tudo bem, mas tem o estradiol, então aí pode ter uma questão, diminuir lactação, tudo, então por conta disso ele é desaconselhado, né? Mas assim,
Antigamente eu vendia até mais, agora é mais difícil de sair, Ju. Difícil mesmo, assim. Né? Ele é caro também, né? Não é As tão barato. injeções, a injeção e as pílulas são as que mais saem mesmo. São as que mais saem. Saem assim, meu, tipo, muito, muito mesmo, assim. Né? Na verdade, o que mais me assusta é o seguinte, é a pílula do dia seguinte, né? Isso é o que realmente me assusta mesmo, assim. Porque, assim, pílula do dia seguinte, eu até coloquei ela aqui, mas ela não é um método contraceptivo. Ela, a priori, ela deveria ser utilizada no caso de estupro, ou, por exemplo, puxa, falhou lá na tomada do anticoncepcional, do via oral, por exemplo, né? E aí Uhum. usou um contraceptivo de emergência. Seria para casos assim extremos. Né? Não é uma coisa que, assim, que a pessoa deveria utilizar, né? Pô, eu conheci pessoas assim trabalhando comigo que tomavam no mesmo mês 2, 3 vezes no mesmo mês. Né? Então, o que acontece? Aí sim, pelo dia seguinte, utilizado mais de 3 vezes durante o ano, aumenta a incidência da possibilidade de um câncer. Tá? Porque, assim, é uma quantidade brutal de hormônio que vai colocar no organismo. Então, entrou ali a pílula do dia seguinte, é um hormônio de alta dosagem. Então, como que ele vai funcionar? Então, teve lá a relação, né? Então, ele precisa ser tomado nas primeiras 72 horas. Então, no primeiro dia, nas primeiras 24 horas, acima de 90% de eficácia. No segundo dia, acima de 70%. Terceiro dia, um pouco acima um pouquinho de 50%. E aí já fica no 50-50. Uhum. Né? Então já fica um pouco mais Uhum. Uhum. arriscado. E o que acontece? A mulher usou isso daí, é uma bomba. Então o organismo dela vai responder de forma imprevisível. Ela pode vir a ter sangramento, pode demorar mais tempo para a próxima menstruação, pode antecipar. Eu já vi casos da menina menstruar numa semana, passar uma semana sangrar de novo, né? Não necessariamente menstruar, né? Por assim dizer, com o rigor da menstruação mesmo, com Uhum. todas as Tá. características. Teve sangramentos semana sim, semana não. Então, assim, bastante complicado. Ele vai agindo, impedindo a liberação do ovócito, né? Vai alterar também a secreção vaginal, também vai dificultar o trajeto do espermatozoide, a mesma coisa do muco, né? Vai aumentar o muco, vai fazer um arrebento, por assim dizer, né? Então, assim, ele é muito ruim mesmo. Ele vai alterar o endométrio, tá? Que é ali onde, no caso ali, o endométrio é o tecido interno ali do útero, né? Onde, quando acontece fecundação, o óvulo vai lá e ele faz a anidação, né? Então, ele vai alterar todo esse tecido, então vai dificultar essa questão. Porém, suponhamos que aconteceu a anidação. Então, foi lá, fecundou, fez tudo bonitinho, aconteceu a anidação. A pílula dia seguinte vai gerar algum problema para o feto? Não vai. Às vezes o pessoal pergunta, né? Poxa, mas eu tomei ali no terceiro dia e acabou engravidando, tal, isso aí. Eu tomei no dia seguinte, é uma bomba de hormônio, vai gerar algum problema para o feto? Não vai. Fez a anidação ali e tal, né? Já era. Ele não, graças a Deus, ele não vai causar nenhum tipo de problema para o feto. O feto vai se desenvolver normalmente, né? E é isso, né? Questão da desregulação, enjoo, cólica, sangramento, todos esses aí eu já vi acontecer muitas vezes, assim. Vômito mais difícil, né? Por exemplo, se a mulher tomar uma pílula no dia seguinte, vomitar entre 2 horas, né? Tomou, e menos de 2 horas ela vomitou, tem que tomar outra. Senão, corre o risco de gravidez, né? Então, tudo isso daí, claro. E é que nem eu falei, tomou 3 vezes no ano, acima de 3 vezes, câncer, trombose, derrame, pode incluir aí acidente vascular encefálico também, tá? Isso pode acontecer aí tranquilamente, certo, Ju? Então a gente falou aí dos pílula do dia seguinte, que não é um método, mas eu coloquei aqui porque isso daí eu Uhum. vendo mais do que anticoncepcional, tá? Pílula do dia seguinte eu vendo mais que anticoncepcional e mais que preservativo, né? Entendeu? E em vários lugares que eu já trabalhei ao longo desses últimos anos, mais do que preservativo, mais do que anticoncepcional. É Ô, triste, gente, mano. eu não sei se eu fico fazendo caras e bocas e às vezes eu me olho aqui, eu não sei, eu não, de verdade, eu não sei que nem o que falar. Eu acho que algumas coisas que a gente tem, né, das nossas ações, eu acho que a gente tem que, não é bem, não é isso, a palavra fica muito feia, mas eu acho que a gente tem que pagar o preço. A partir do momento que você Exatamente. foi e fez, e tá tudo bem. A gente não está aqui para fazer julgo de valores, né? Mas
arcar com as consequências, eu acho que é você se ver como uma pessoa adulta, no mínimo. Exatamente. Né? Mas eu não queria que ele fosse o pai ou que ela fosse a mãe. Bom, tudo bem, não vamos entrar nesses detalhes. Mas a partir do momento que você fez, colha e acolha, porque é uma pessoa que está vindo aí que não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com as nossas escolhas, na verdade. Exatamente. Eu penso dessa forma. Não, também. Mas eu fico Eu penso. muito chocada. Não, é assim, é um absurdo. Eu lembro uma vez que eu participei de uma pesquisa, né? Veio uma menina, era jovem, isso aí já tem uns 7, 8 anos que aconteceu. E aí ela veio com umas estatísticas lá e tal, e falou assim pra mim, mas você é um farmacêutico? Eu falei, posso conversar com você? Eu falei, claro que pode, de boa, o que você precisa aí? Aí ela foi e falou assim, não, que a estatística fala que adolescentes grávidas e tal, não sei o que, tantas pessoas usam preservativo, veio com umas estatísticas, eu falei, isso aí tá tudo errado, amigo. E ela falou, não, mas isso aqui é estatística e tal, não sei o que. Eu falei assim, ó, isso aí tá tudo errado, cara. Na moral. Eu falei assim, na moral. Isso daí tá tudo errado. Eu falei, ó, fica aqui 1 hora comigo aqui, ó. Fica aqui 1 hora. Tudo que for sair eu trabalhava numa farmácia, em cima tinha um prédio que tinha um telemarketing de uma financeira. E, naturalmente, trabalhava muitas moças lá. Eu falei assim, ó, quando sair um anticoncepcional, você anota. Quando vender um preservativo, você anota. Quando vender uma pílula do dia seguinte, você anota. Eu vou te falar, isso aqui é uma pílula do dia seguinte, assim que a pessoa sair, claro. E você anota e você vai entender o que eu estou querendo dizer. Que assim, sai muito mais anticoncepcional e muito mais pílula do dia seguinte do que preservativo. E aí ela falou assim, não é possível isso e tal, não sei o que. Ela falou, não, então tudo bem, então. Falei, então você fica aí, e aí você anota, e aí depois você tira a sua própria conclusão. E aí ela não chegou a ficar 1 hora, né? Ela ficou, sei lá, talvez uns 40, 45 minutos. E aí, conforme ia saindo, eu fui falando. Então, nesse período, assim, vendeu 4 anticoncepcionais, né? E acho que vendeu umas 3 pílulas no dia seguinte e não saiu nenhum preservativo, né? E ela falou assim, puxa, isso é inacreditável e tal, não sei o quê. Eu falei, exatamente. Eu, inclusive, sou eu que faço compra aqui. Eu tô te falando que a gente quase não vende preservativo, porque quando eu vou repor preservativo logo, tem um monte que, se você for ver, tá próximo do vencimento. Porque ele fica aí, sai, mas sai muito pouco. Agora, a pílula do dia seguinte, entre a semana sai semana, eu tô comprando um monte. Né? Anticoncepcional também sai todos os dias. Muitos, né? E pílula do dia seguinte nem se compara. Né? E ela falou, nossa, cara, que realidade, tal, não sei o que. Eu falei, então, exatamente. Isso é uma coisa que eu quero entender, né? Porque, né, não, tantas pessoas se relacionam com preservativo e tal, não sei o que lá. Pô, velho, isso daí acontece, eu não sei de onde que o pessoal pega, porque na farmácia aqui não compra. Deve pegar no metrô, aí, sei lá, Nessa farmácia ninguém compra, né? Não é comigo que eles estão comprando, não. Né? Mas é claro, fala assim, né? Mas, assim, é uma coisa de Mas é chocante. Assim. A gente ri de desespero, né, Gilmar? A gente que é da área da saúde, a gente ri de desespero. Porque se fala, e eu acho que é isso, na verdade, é o que a televisão faz, é o que a mídia faz, e agora a internet faz, sejam livres. Por exemplo, eu sou uma pessoa que sou super a favor a preservativo, sempre fui, e como eu te falei, da minha professora lá atrás. Mas eu penso no preservativo não como um oba-oba. Ou seja, já que eu vou usar, eu posso sair com São Paulo inteiro. Não é isso. De repente, eu estou fazendo um planejamento familiar e naquele momento eu quero, no período da libido e da testosterona alta, aquela paciente ou aquela pessoa, ela tem direito de ter prazer. Beleza, tá tudo certo. Agora, para um planejamento, para uma organização, para se proteger, mesmo que seja, de repente, um parceiro que é mais fixo e tudo mais. Agora, não virar a festa da uva, porque senão fica, use preservativo. A gente está vendo muito. Essa semana, então, vai ser um espetáculo. Eu não sei se o período de maior natalidade no Brasil será outubro, novembro, dezembro, porque geralmente são os períodos da época das grandes festas, né? Essas festas a qual a galera fica mais pelada do que vestido. E tá tudo bem, cada um com as suas opções de vida e faça o que as pessoas quiserem, mas
o preservativo, ele não tá para você fazer a festa que você quiser, e sim para você fazer um controle, um planejamento de algumas coisas. Mas eu vejo que eu sou a defensora aqui do látex, eu tô vendo que não tem sentido, né? E hoje em dia a tecnologia de preservativos está tão, né? Se eu não me engano, acho que a Ola e a própria, não sei se é a Prudente ou uma outra, desenvolveu um outro tipo de material que é mais fino aí que o látex. Então, Sim, sim. a galera, né, A Jontex pode, tem. tá? Tem o Jontex Pele também, que é bem, Uhum, bem diferente assim a textura. Tem sem látex, para quem tem alergia a látex também. Tem agora o preservativo feminino também, que é de poliuretano também. Né? uhum. Então, os métodos de barreira, né, quando usados direitinho, se não tiver nenhum tipo de problema, eles resguardam da questão da doença sexualmente transmissível. Né? Assim, o que é mais complicado, o que eu vejo assim, né, a pessoa está muito mais como se a pessoa engravidar se tornasse uma doença e a doença mesmo não tem valor nenhum, não significa nada, né? Então, tipo, ela está preocupada de gerar um filho, de gerar uma vida, né? Tudo bem. Pode ser porque não faz parte do planejamento familiar, a pessoa e tudo e tal. Mas se ela engravidar, nossa, morre do coração. Mas se ela pegar com AIDS, qualquer coisa, que se dane. Tipo, nem pensa nisso, né? Nem pensa. Então, esse é o lance, assim, né? Assim, é o que eu vejo todo dia na prática, né? Que eu falo assim, na teoria existe muita coisa, né? Mas no dia a dia, o que a gente vê, o que a gente acompanha, muitas vezes nos hospitais, e tudo que a gente vê na prática é um discurso muito diferente, assim. Então, a pessoa muitas vezes vai para a internet, fala um monte de bobagem, né? Age A, ou B, ou C e tal, não sei o que, e fala, faz, acontece, tira foto, faz tudo o que for. E aí, na hora que o negócio dá ruim, a pessoa não sabe o que fazer, né? Quando um negócio realmente aperta, quando bate lá um HIV positivo lá, e a pessoa fica desesperada, e ela fala, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Né? Então, não é fácil, Mas você né? Não é sabe que fácil. até isso, até essa questão do HIV, eu sinto que as pessoas estão mais assim, tem o tal do coquetel, se estende, né? Se você tem uma extensão de vida hoje em dia, que, por exemplo, na década de Sim, 70 e 80 aqui, morria um atrás do outro. Mas agora não, eu estendo, então tá tudo bem, good vibes, tá tudo certo. Eu só não vou me relacionar sexualmente, talvez, com ninguém, mas se eu também me relacionar, eu uso camisinha e também tá tudo bem. Mas, por exemplo, o ano passado, se eu não me engano, se eu tiver errado, você me corrija. Eu ouvi falar que teve um surto de sífilis. Não sim. sei Sim. se, Ó, né? tem anos já, tem anos, tem anos isso daí. E muitas vezes, por exemplo, a pessoa ali, a contaminação por sífilis, ela tem diversos estágios, né? Inclusive, ela fica anos. E aí, depois de 10, 15 anos aí, acomete os órgãos internos e tudo, o sistema nervoso e tal. E a pessoa pode virar óbito por sífilis, né? Então, ali no primeiro trimestre ali que a pessoa pega, tem algumas manifestações cutâneas, às vezes mais leve, a pessoa deixa passar batido, acaba nem percebendo. Mas sim, isso daí já vem de anos para cá, Ju. E assim, eu não vejo o pessoal falando na mídia, nem nada, nem fazendo trabalho assim. Pode até ser que aconteça, mas eu não tenho visto nada assim, né? Uhum. O pouco que eu vejo assim são de colegas da área, assim mesmo, assim, alertando, tentando trazer essa Uhum. questão, assim, né? Que muitas vezes, quando eu tenho oportunidade de trazer para o pessoal mais jovem, que faz estágio comigo, coisas desse tipo, eu sempre comento coisas desse tipo, assim, né? Falo, né? Seja diferente, né? Se preocupe com você, né? Ninguém ama mais você do que você mesmo, né? Seus pais é, querem seu bem, não tenho nem dúvida, mas você tem que querer seu bem acima de tudo e lutar para ter uma qualidade de vida, para ter, né? Não estou falando da questão de religião, nem nada disso, né? Mas pelo seu próprio bem, né? Fala assim, ó, escolha, né? Quando é mulher, né? Escolha bem o seu parceiro, né? Sabe? Se preocupe em arrumar um cara que vai te respeitar, um cara bacana, tal, um cara que você possa desenvolver uma vida junto com essa pessoa de uma maneira confiável, né? Assim, que eu posso falar assim, que você possa depositar, que entender que essa pessoa pode vir a cuidar de você e tal. E aí muitas vezes a pessoa fala assim, né? No caso, quando eu estou falando, fala assim, mas hoje não tem mais isso, mas você não encontra, tal, não sei o que lá. Meu, a questão é o seguinte, muitas vezes você vai se relacionar, você vai ter amizade com pessoas que naturalmente pensam como você. Se você descarta essa possibilidade, naturalmente você vai acabar Uhum. com pessoas que descartaram também essa possibilidade. E aí no meio que você Uhum. está, né, aquele negócio. Você é uma média das pessoas com quem você anda, né? Então, se você descarta essa possibilidade e procura pessoas, né, que não se focam nisso,
naturalmente você vai dar no meio das outras pessoas, né? Então, se você se autosselecionar e se incluir junto com o pessoal bacana, pô, esse pessoal aí faz esse tipo de coisa, usa droga, não quero saber disso daí, e você procura pessoas que não usam, naturalmente você vai selecionando amigos, selecionando o meio que você convive de pessoas que são adequadas para você, né? No seu perfil, né? E aí, tipo, e para os meninos eu falo a mesma coisa. Eu falo assim, rapaz, você tem que observar com quem você vai se relacionar, né? Então, você tem que ver algumas características, você tem que entender, cara. Falo assim, pô, não cai na distração daquilo que você vê, né? O cara, quando é apaixonado, é um idiota. Então, naturalmente, ele naturalmente escolhe as coisas de uma maneira muito errada. Eu falo, seja um pouco mais objetivo, dê tempo ao tempo, né? Procura conhecer a pessoa, coisas que a gente só aprende quando fica velho, né? Tipo, quando a gente é mais novo, Sim. não realmente dá atenção. Eu sempre falo que eu gostaria muito de ter tido um irmão mais velho, tão chato quanto eu fui para os meus irmãos mais novos, né? Eu sou o mais velho, né? E realmente assim, eu sempre penso, falo, pô, eu queria ter tido um irmão tão chato igual eu fui com meus irmãos, porque eu realmente fui um cara muito Uhum. mal, né? Mas, assim, para me ajudar a enxergar coisas que eu tive que aprender caindo, né? Então é melhor você aprender com alguém te ensinando. Eu sempre tive uma visão boa em relação a isso, né? Sempre ouvi o que as pessoas falavam, né? E eu realmente queria ter tido um irmão para puxar minha orelha, para falar, oh, não é por esse caminho, isso aqui você tem que ver, isso aqui e tal, não sei o quê, porque hoje eu só posso falar por conta de coisas que eu vi na vida dos outros e coisas que eu passei, mas eu não queria ter passado por nada, eu queria ter tido alguém ali que me realmente desse um norte aí Orientar. das Uhum. coisas. Sim. E é isso. Tem mais alguma coisa? Olha, ó, eu acho que tem muita Ah, coisa. não, A tem gente um monte de coisa pode, aqui. Não digo nesse assunto, para a gente mudar. tem muita coisa, mas eu acho que a gente vai precisar fazer uma outra live, porque eu fico pensando, por exemplo, a gente falar aí a gente pega numa outra live, pode falar do DIU, do diafragma, espermicida. Tem mais algum? Ó, o que eu coloquei aqui mais além, coloquei o diafragma, coloquei o DIU de cobre, coloquei DIU hormonal, coloquei anticoncepcional oral, injetável, adesivo e implante. Ah, Esses, e né? adesivo e implante. Eu, Aí, claro, as camisinhas e tudo, né? Mas esses daí uhum. são muito autoexplicativos, assim. A questão dos orais, né? Dos anticoncepcionais orais. E essa situação que a gente fala dos malefícios que traz, eu acho isso muito, muito importante, assim, para a pessoa levar em consideração quando for realmente tomar, né? E uma coisa, né, se vale a recomendação, pessoal, não vai na farmácia e toma um anticoncepcional por si mesmo, tá bom? É muito comum, às vezes, o pessoal chegar na farmácia e falar, o farmacêutico me indica um anticoncepcional, né, e tal, e na verdade, essa não é a conduta correta, né, você tem que, o seu ginecologista, ele tem um acompanhamento, ele sabe ali o que você tem, o que você não tem, né, fala assim, ah, mas minha amiga toma isso aqui, é bom, então o que acontece, por exemplo, tem anticoncepcionais que tem estrógeno e progesterona juntos, tem anticoncepcionais que tem progesterona, que tem estrógeno, então o que acontece, por exemplo, é, é, a pessoa começa a utilizar, ela começa a ter alguns efeitos colaterais, tipo perda de libido, vômito, dor de cabeça, tudo que está associado ao estradiol, né? Então, o que acontece? Aí, se os efeitos colaterais são muito severos, o médico vai precisar passar para essa pessoa um anticoncepcional à base de progesterona. Por exemplo, Depo-Provera, tudo, essas coisas. Então, o que acontece? Não é assim, eu tomei isso aqui, minha amiga vai lá e não, ela toma isso aqui, e às vezes vai manter os problemas porque o problema está na questão hormonal. Tem anticoncepcionais, tem efeitos colaterais que o estradiol causa e tem efeitos colaterais que a progesterona que causa, né? Por exemplo, acne, menstruação irregular são característicos de progesterona. Enquanto que, por exemplo, vômito, libido, inchaço, dor de cabeça, dor nos seios, tudo, isso está associado com o estradiol, né? Náusea, essas coisas. Então não adianta você trocar, tipo, um que está te dando, esses mesmos efeitos por uma outra marca, né? Por um outro que Uhum. também está na mesma linha. Porque o problema é o hormônio e não a marca, né? Claro, por exemplo, inchaço e alterações de humor, né? Tanto o estradiol quanto a progesterona, elas estão aí, né? Os dois acontecem, né? Mas é interessante não fazer essa troca de maneira desordenada, né? Muitas vezes
fala assim, fala aí agora como farmacêutico, né? Você chega lá e muitas vezes o cara não tem essa informação, né? Na maioria das vezes não tem mesmo essa informação. Então vai falar, troca aí para mim e tal, não sei o quê. Não é, não sou profissional, mas é indicado para isso, né? No caso, o seu ginecologista ele vai avaliar quais são os seus efeitos colaterais, por que que você está querendo mudar, e aí ele vai pegar a melhor opção baseado nos efeitos colaterais, entendeu? E aí ele vai te indicar um que seja mais adequado, baseado no que você está sentindo, né? Então, esse é o cuidado da troca, e não tipo, é uma marca melhor, é mais caro e tal. Não, não é isso. Que a galera faz muito isso. Sim, sim. E deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não sei se você colocou na sua listinha. Diafragma o pessoal utiliza ainda? Na verdade, a pergunta é outra, porque eu não conhecia muito a respeito depois que eu fui ver. O diafragma se compra, se aplica? Precisa ir no lugar e colocar? Eu compro na farmácia e coloco? Como é que é esse babado? Então, diafragma não vem de farmácia não, Ju. Diafragma, mas você vai conseguir só pela internet, assim, né? Então, ele também é um método de barreira. Só que assim, o diafragma ele pode ser lavado. Então, por exemplo, a mulher vai lá, coloca, né? Claro, com todos os seus cuidados, e ele pode durar até 3 anos, Ju, o diafragma. Então, por exemplo, ela vai lá, faz a acomodação, ele parece um capuz, né? Parece um capuz. Então, coloca ali na, dentro da vagina, né? Coloca ali na parte do útero ali, vai cobrir o colo, ali bem bonitinho assim, né? Ele é um silicone ou de látex, ele é bem fininho, né? Parece um capuzinho mesmo assim. Tá. Então o que que acontece? Qual que é a dinâmica? Ele fica no máximo 24 horas no corpo, né? Tipo assim, colocou, aí vai lá, né, de 15 a 30 minutos antes da relação, vai lá e coloca, né? Então teve a relação, tudo, só deve ser retirado depois de 6 horas. Por que depois de 6 horas? Para não incorrer de na retirada, o sêmen que tiver ali acabar não entrando ali e tendo a possibilidade de fecundar o óvulo, né? Então, claro, pode colocar espermicida junto, tudo, pode fazer aí uma combinação, né? Usar o preservativo também, tudo. Mas basicamente ele é assim, ele não é descartável. Então a mulher vai lá, tira, higieniza, bem bonitinho, tal, não sei o que, e pode recolocar na próxima relação. O Que é mais diafragma é. que você tem o diafragma é o quê? O diafragma é super tranquilão. Super tranquilão. Coloca lá, Beleza. tem a relação, depois passa tudo lá, tira, lava, tudo, guarda lá. Lava, higieniza, guarda. Tem mulher que usa direto, né? Tira, higieniza tudo, né? E aí reutiliza tudo, né? Vai colocando, mas tem uma longevidade grande, aí dura bastante tempo. Esse eu nem saberia te indicar onde comprar. Eu vou pesquisar na internet isso daí, porque esse daí, assim, nunca ninguém veio na farmácia e falou, tem um diafragma e tal. Falei, vou colocar tipo a título por de favor, né? curiosidade mesmo. Ver dois diafragma aí e tal, né? Porque realmente é difícil, né? Igual a questão do implante também. Tem uma marca chamada Implanon, né? Então, assim, ele custa de 2.500 a 4.000 reais. Né? Também não tem na farmácia Implanon. Né? Você vai ter que acessar aí um alto custo, alguma coisa na internet para poder comprar. Mas, basicamente, ele também é hormonal. Ele vai liberando ali aos poucos. E mesma coisa. Pico. É esse Tem a que as coisa do meninas amor. colocam aqui no braço? Isso. É isso? É um bastonete, assim, né? Pequenininho, tudo. Faz o implante. Na mesma situação, o adesivo funciona da mesma coisa também. O adesivo é o que? 30 dias, mais ou menos? E aí troca? Parece um esparadrapo bege, assim, né? Tem uma marca desse daí é o Evra, né? O Evra é uma mais comum que você encontra. Tinha uma moça que trabalhava comigo, ela tinha endometriose nível de grau 2, né? E aí eu me lembro que a gente estava trabalhando junto e ela desmaiou do meu lado, assim. E quando eu vi ela desmaterializando, eu peguei ela quase no chão. E ela era grande pra caramba, ela era alta, pesada pra caramba, quase que eu caí em cima dela. E eu falei, o que aconteceu, amiga? Eu coloquei ela em cima do sofá, né, da empresa, assim, da recepção. E ela falou, eu tenho endometriose e tal. Eu falei, sim, mas como é que assim, de repente, você desmaterializa assim do meu lado e tal? E ela falou assim, eu tava com muita dor, né? Eu tava com muita dor. Ela falou, tô já há 3 anos sem menstruar. Ela falou, eu uso o adesivo, tudo. E aí começou a descer agora, né? Então, acontece, né, mesmo de a pessoa não menstruar, né? Que tem endometriose é um problema um pouco mais severo.
E ela falou, eu voltei a menstruar, tá? E aí a cólica é muito forte, tá? Então eu desmaio quando a cólica tá muito forte. Falei, pô, você tava do meu lado, você podia ter avisado, que ele falou, não, senta lá e fica de boa aí, que eu vou trabalhando aqui, né? Falei, você cai aí, você bate a cabeça, aí você... Dois problemas. Piorou a situação. Né? Uhum. Falei, exatamente, é muito mais severo, né? Então, tem a questão do adesivo. O adesivo também, a mesma coisa, ele vai soltar o hormônio, só que assim, na caixinha vem três, né? Troca semanalmente. Uhum. E aí fica uma semana sem utilizar, ele tem estrógeno e tem progesterona, né? Náusea, vômito também, tá incluído nos efeitos colaterais dele. Mas em geral é esse. Lá na farmácia só teria o Evra hoje. Tá. Mais algum, amigo? São tantas informações, mas falamos, eu acho que de todos, né? Acho que só do DIU que não. O Acho que só do DIU, DIU. verdade. Bom, tem o DIU de cobre, Me o de fala do cobre DIU. não é Me normal. fala do DIU, porque tem muita gente colocando DIU, né? Também. E menina nova colocando DIU também. Por exemplo, o DIU, tem o DIU de cobre, né? O que é o DIU? Queria até pegar um desenho aqui, deveria ter feito um desenho para mostrar uns desenhos feios. Ele é tipo um Tzinho, assim, né? Então, é de cobre, Uhum. mas é que ele tem os filamentos de cobre, né? Tem um revestimentozinho de Tá. cobre, mas ele é de plástico flexível, né? Então, o médico vai lá também, né? Vai inserir lá no interior do útero, né? Vai colocar. Então, esse é o DIU de cobre, esse não tem hormônio, que eu tô falando agora, né? Tá. Então, ele previne como que ele vai prevenir a gravidez? Ele vai causar mudanças no endométrio, né? Aquele tecido interno do útero ali, vai Tá. mexer também com a questão do músculo cervical lá, barrando também os espermatozoides, né? E ele também causa danos no óvulo também, por conta do cobre, né? O cobre ele causa danos no óvulo, então dificulta ainda mais a ovulação. Ele tem uma eficácia altíssima, acima de 99% também, né? E ele é assim, quando a mulher não pode usar hormônio, ele seria a situação mais indicada, assim. Então, levando em consideração aquelas questões hormonais que a gente estava falando agora, o DIU é uma situação interessante. É O uma DIU, opção interessante. Uhum. quando que não dá certo? Por exemplo, se a pessoa tiver um problema aí, uma alergia a cobre, por exemplo, aí não teria jeito, né? Uhum. Porque os fiozinhos dele lá, o revestimento dele ali é de cobre. Então, se a pessoa tem alergia a cobre, aí não daria certo. Mas se não tiver, é uma boa opção também, né? Uhum. Claro, um outro problema é se a pessoa tiver problema de coagulação também, né? Coagulação, menstruação volumosa, distorção na cavidade uterina. Por quê? Porque ele é um dispositivo que você vai inserir ele, então precisa ter ali pelo menos uma anatomia próximo do que seria o ideal perfeito, para ele poder acoplar ali e encaixar direitinho. Se a pessoa não tem ali, tem aquele útero retrovertido, coisas desse tipo, isso pode dificultar a inserção do dispositivo, Uhum. né? Claro, se tem aqui o retrovertido, mas cada caso um caso, né? Às vezes tem uma Uhum. deformidade, né? Uma coisa diferente, e às vezes fica um pouquinho mais difícil para colocar o dispositivo, né? Pode não ser compatível aí com a anatomia da pessoa, Tá. né? Mas isso daí são casos mais específicos, não é qualquer pessoa não que seria facilmente descartado, não é o caso, né? Então o Uhum. DIU de cobre basicamente seria isso. Ele dura em torno de 10 anos. Então é um dispositivo de alta durabilidade, né? Isso aí o pessoal vem na farmácia procurar DIU, mas na farmácia não vende DIU não, né? Tem Então, que ir direto no ginecologista para ele colocar, né? Porque isso, precisa encaixar direitinho. Tá. exatamente. Precisa lá ficar numa posição lá para ele poder colocar lá, né? Acho que uma enfermeira pode colocar também, mas em geral são os ginecologistas, assim, seria a melhor a pessoa mais indicada mesmo, né? Que entende da anatomia exatamente, tem ali o Uhum. alcance, tudo bonitinho, então seria o profissional mais indicado, né, para se fazer isso. Né? Então, bom, do DIU de cobre basicamente é isso, né? Os colaterais de sangramento, por conta da questão da posição. Então, por exemplo, se a pessoa usa um AS, por exemplo, né? Ou de repente tem algum problema de circulação mesmo, fator de coagulação. Então, se a pessoa naturalmente tiver um sangramento, porque pode acontecer de ter um sangramento um volume maior, com a questão do DIU, então a pessoa pode incorrer em anemia por uma perda excessiva de sangue. Eu vejo muitas mulheres que colocam DIU com muita cólica no início, né? Quando coloca, Exatamente. e às vezes também
passa aquele período de adaptação, aí parece que volta, aí voltam as cólicas novamente, e já vi uns 2 casos assim. Ah, mas eu falei, mas está com cólica? Já parou? Já passou o período de adaptação? Geralmente são 3 meses, 6 meses. Não, já faz um ano e pouco que eu tô com cólica. Eu falei, então, isso é bom. Isso já é um indício que você tem que ir lá visitar o teu ginecologista, porque o certo mesmo não é ter essas cólicas. Se já se adaptou, principalmente se tiver uma medicação junto, Isso. sei. E Em aí, geral são 3 meses, né? É o que você falou mesmo. Em geral são 3 meses, né? Passou uhum, isso daí, se continuar dando algum tipo de problema, aí não tem jeito, aí tem que fazer a substituição do médico. tá. Tem que trocar, porque aí não teve uma adaptação aí. No caso, por E a exemplo, gente tem. hum, Pode falar, não, pode falar, amigo. não ia entrar em outro. Pode Ah, entrar não. E aí, no caso do cobre, o de prata seria a mesma situação. mesma Só situação. o elemento, Isso, mesma coisa, tá. exatamente. No caso, por exemplo, do outro dia seria o Dilmirena, né, que é o Hum, DIU hormonal, né? Aí mesma coisa, o DIU hormonal, né, ele vai ter o levonorgestrel, né? O levonorgestrel é o hormônio sintético, né? tá. E ele vai agir exatamente no desenvolvimento do endométrio. E também a questão da espessura do muco também. Só que assim, o DIU de hormônio, né, o DIU de levonorgestrel, a tendência é ter um sangramento menor com ele, né? Ele Hum, naturalmente reduz cólica e reduz sangramento em relação, em ao outro. detrimento ao DIU de cobre, Uhum, né? Efeitos colaterais dele, sangramento irregular, né? Então, pode haver uma diminuição grande, né, para assim dizer. Então, em relação ao que a pessoa tinha, passar a sangrar menos, né? Pode ser frequente, pode ser abundante ou pode ser ausente. Então, assim, resumindo, pode acontecer qualquer coisa. Tudo que acontecer está dentro do negócio. Se sangrar uhum. muito, está dentro. Se sangrar pouco, está dentro. Por quê? Por conta dessa questão hormonal. Mas também é aquele negócio. A tendência é, depois de 3 meses, o corpo se ajustar, Organizar. diminuir os efeitos colaterais. Só que assim, por exemplo, o DIU de levonorgestrel, esse daí são só 5 anos, enquanto que o DIU de cobre são 10 anos, né? Então, é um tempo considerável, assim, para se ter um dispositivo assim, eu acho que em relação a custos e tudo, eu acho que tem o seu valor, por assim dizer. Acho que deve custar em torno de uns Sim. R$ 900, alguma coisa, R$ 1.000. Ah, Deve custar, eu lembro que uma vez eu vi, custava 900 e pouco, eu estava na Drogaria São Paulo ainda, e eu vi lá, procurei no sistema lá, né? Não tinha na loja, claro, mas custava acho que 900 e pouco, um valor assim. Né? tá. Então, eu Esse, acho. no caso, o Odil, a pessoa pode comprar na farmácia e leva para o médico fazer a adaptação. Exatamente. Ah, tá, entendi. Tá. Esse não tinha na loja, a pessoa podia comprar lá pelo site lá, e aí acho que o pessoal ia entregar na casa dela, né? Puxa, Ou pode ser que mande retirar em algum lugar específico, mas, por exemplo, eu nunca trabalhei em algum lugar que tivesse na loja. Nunca mesmo, assim. tá, No site disponível, mas na loja não. tá. Gilmar, é muita coisa. Mas assim, eu acho que o pessoal conseguiu pegar bastante coisa. Eu anotei muitas coisas aqui e eu acho que acima de qualquer coisa, que eu sempre tenho falado para grande parte das mulheres que eu converso é a questão do autoconhecimento. Primeiro, entender o ciclo já é um meio caminho andado, né? Entender o que é o Exatamente. ciclo, né? E depois, Exatamente. lógico, estar com profissionais que possam orientar. E uma das coisas que eu tenho falado bastante é ouvir, às vezes, 2 profissionais da mesma área. Então, você vai a um ginecologista, escuta a orientação de um, depois marca, vai no outro, vê o qual né, você consegue entender melhor todo esse processo, fazer exames de rotina. Hoje de manhã até fiz Eu uma vi, live sobre alguns exames que eu acho que é importante eu para ouvi um poder pouquinho da sua live da manhã falando sobre isso. para poder entender melhor se é necessário realmente tomar toda essa medicação, se é necessário só fazer um controle de tabelinha. Acho interessante se a gente pudesse também fazer, né, uma live depois sobre o método Billings, porque é um método que parece que foi jogado ao vento, né? Eu lembro que quando eu era
né, eu não sou católica mais, mas fui católica durante muitos anos, o método Billings era o que era o mais falado, assim, dentro da igreja, a importância do método natural, né, o método da tabelinha, vamos aprender, olha como era e tal. E depois de uns anos para cá, eu não vejo nem mais as próprias religiões falando desse método que é tão positivo para a mulher, é tão Exatamente. bom, né? Então, é natural. E é como você falou, e é como o médico que eu acompanho também, ele fala muito. É uma questão de milagre, porque existe exatamente uma data específica para aquilo acontecer, e se não vamos falar de religião, mas se o universo não quiser, isso não vai acontecer, Não né? vai Não vai acontecer. ter, não vai ter fim. Então, a gente Exatamente. pode até fazer, de repente, uma live sobre método de a própria tabelinha, que eu acho que é interessante a gente discutir só esse tema, para Sim, pelo menos a mulherada entender quando ela está ovulando, quando ela vai menstruar, quando ela está de mau humor, por que, que às vezes ela não dorme direito, né? Quando fica, sim, às vezes, sim, sim. próximo do período de menstruar, e tantas coisas que acontecem que muitas vezes elas nem conhecem. Né? Vamos Não, eu marcar, fico vamos. assustado. Eu fico assustado mesmo, Ju. Por exemplo, eu tava preparando esse material, venho preparando aí já há vários dias, né? E aí hoje, um pouquinho antes, eu falei, pô, eu acho que eu vou fazer lá, falar um pouco do ciclo menstrual e tudo, porque a mulherada vai na farmácia em peso e não sabe como é que isso funciona, não sabe fazer o cálculo, não sabe, né, não tem conhecimento nenhum a respeito, assim, né? E assim, é geral, né? É um ou outro que realmente sabe o que está falando, mas a maioria não sabe, não tem nem ideia do que está falando, né? Uhum. E assim, não sabe nem por onde começar. Eu falo, puxa, aí fica mais difícil, porque quando você sabe, é mais fácil você ter a atitude correta, né? Não é uma coisa difícil, assim, realmente é falta de interesse mesmo, porque você vê que é uma coisa fácil de entender. Não tem nenhum bicho de sete cabeças. E às vezes, semana retrasada mesmo, eu desenhei lá para uma moça, ela tava perguntando por causa do teste de gravidez, tudo. Eu falei, mas quando que você menstruou? Ela falou, menstruei dia 22 de dezembro, tal. Eu falei, então aqui você vem aqui, aí você faz assim, tal. Eu falei, aqui já daria o 29º dia, a partir desse dia você poderia fazer o exame aqui com mais tranquilidade, seria tipo num domingo, a gente tava lá pela terça, quarta-feira. Falei, ó, dá uma segurada, pode ser que a sua menstruação desça, o que quer dizer que não significa que você não esteja grávida, pode acontecer de descer aí o sangramento e você está grávida. Falei, então você vai e faz o teste no domingo, que é um dia assertivo, você faz com tranquilidade, tudo, espera esse período até lá, tudo, mas assim. E ela falou, pô, eu fui em tal lugar, fui não sei onde, ninguém me falou sobre isso e tal, não sei o que, não sei o que lá, beleza. Aí eu expliquei para ela tudo. Aí ela saiu e falou assim, puxa, isso aí é uma informação que toda mulher deveria saber. Então eu falei, vou começar a aula falando um pouco a respeito disso para realmente a pessoa, pelo menos, despertar a curiosidade de falar, pô, eu uso o anticoncepcional, não importa qual método que eu use, mas eu estou usando por quê? Qual é realmente a necessidade? Se eu estou usando para ovário policístico, se é para pele, se tem alguma alternativa, né? Se eu usar isso daí, isso aí realmente vai me trazer algum tipo de benefício, a não ser a questão estética, né? Porque se uma menina de 15, 16 anos está usando anticoncepcional pela questão estética, ela está comprometendo o futuro jovem dela, por assim dizer, por nada, porque ela poderia melhorar isso daí de outras formas. Amigo, muito obrigada, gratidão por tudo, sempre pedindo para ti, sempre com muito carinho, você nota 10 falando, não, vamos falar, vamos fazer. Vamos combinar uma outra oportunidade da gente conversar sobre outros assuntos. E muito obrigada por tudo, Gilmar, por dispor o seu tempo, porque eu sei que tem a família, tem criança pequena, tem esposa, a gente sabe que existe, o tempo da gente é muito curtinho às vezes, né? Então, obrigada por tudo, viu? Que o Eterno te abençoe sempre. É isso, Ju, que agradeço aí a força aí de sempre, e sempre que precisar puder contribuir, estamos aí. Né, Muito. não, pessoal, é isso aí. Gente, obrigada por tudo. Que o Eterno abençoe todos vocês. Fiquem com Deus. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.